O homem é o provedor? Oi, eu sou o Luciano Júnior e esse aqui é o quadro de perguntas e respostas do Salve Seu Relacionamento, onde eu dou minha opinião sincera sobre o que eu acho daquele assunto, daquele tema. Hoje eu tenho uma pergunta que surgiu dentro do Instagram, depois que eu postei um vídeo em que eu falava se o homem deveria bancar ou não a mulher. E aí a Aline, ela veio com esse comentário que traz essa ideia que a gente tem da construção de um homem provedor. A Aline colocou assim: fala sobre aquele primeiro encontro. O menino me chamou para tomar um açaí e aí fui. Chegando lá, eu fui fazer meu pedido e paguei. Ele disse que eu era muito independente e autoritária. O homem que pagava. Fiquei sem entender e aí só teve o primeiro encontro. E aí, nesse comentário da Aline, me surgiu falar sobre aquela ideia que a gente tem, aquela história que a gente sempre existiu, que a gente ouviu dos nossos pais, avós, de que o homem, que a gente vê nas novelas, de que o homem ele é o provedor. Né? De onde vem essa ideia de que o homem é o provedor? Primeiro, você precisa entender que essa ideia ela é uma ideia muito antiga. Ela vem dos primórdios da nossa sociedade, lá dos tempos das cavernas, onde ali na construção o homem ele saía para caçar e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Então, muito desses homens das cavernas era isso, a mulher cuidava dos filhos, preparava a comida, enquanto o homem e o grupo de homens ele ia caçar. A gente evoluiu como sociedade, a gente viveu uma sociedade feudal, começou a ter agricultura e de novo a gente continuou perpetuando essa história de que o homem ele sai para caçar, só que agora ele não sai mais para caçar, o homem agora ele sai para trabalhar, o homem trabalha nas indústrias, a mulher cuida de casa, e a gente continuou fazendo essas construções, embora muitas fábricas, embora na própria fábrica houve muitas mulheres trabalhando, mas mesmo assim, mesmo quando a mulher ainda conseguia trabalhar, mesmo antes da gente romper essa ideia de separar, ainda assim os deveres de casa, os afazeres de casa eram mais responsabilidade da mulher. A mulher ia trabalhar não para sustentar a casa, mas para ocupar seu tempo, para ajudar aquela cidade a crescer, para ajudar naquela fábrica e não necessariamente para prover a casa. A responsabilidade de provimento era do homem. Nas sociedades mais altas, nas partes mais elevadas da sociedade, existia essa ideia de que o homem ele precisava ter um arcabouço financeiro muito bom. O dote mesmo, a história do dote que a gente ouve falar tanto nos filmes e novelas, era a ideia de que a mulher ela trazia a sua riqueza, levava para o casamento, mas o dote quem ganhava era o esposo, porque era o homem, era o marido, porque ele era o melhor administrador do dinheiro, ele é que ia prover tudo. Então, o dinheiro que a mulher tinha era repassado para o homem e o homem começava a utilizar a partir disso. Então, disso vem essa construção. Porém, só que as coisas elas mudam, o mundo muda, as coisas estão mudando, a gente está mudando com a sociedade e a mulher é cada vez mais independente. Muitas vezes a mulher ela faz questão de dividir ou de muitas vezes ela mesma pagar. Uma vez mesmo eu saí com uma mulher e ela pagou a conta, ela chegou para mim e disse: não, eu pago essa aqui. Eu disse: não, vamos dividir. Na época eu não estava tão bem assim de grana, então eu não fiz muita objeção para esse pagamento dela, mas naquele momento aquilo chamou muita atenção. Olha que loucura. Apesar de eu ser uma pessoa, vamos dizer assim, que já começava a falar sobre relacionamento, já tinha um conhecimento de desenvolvimento pessoal, isso ainda foi assim, um choque para mim entender aquilo, como isso está acontecendo, porque não é normal, a gente não foi criado com essas coisas, pelo contrário, a gente foi criado da outra maneira, a gente foi criado onde essas coisas elas não são normais. Onde o normal é o homem pagar a conta ou no máximo dividir. Então a gente acaba entrando nessas coisas e perdendo. E hoje a mulher trabalhando, muitas vezes ela acaba ganhando mais do que o marido, do que o namorado, do que o potencial parceiro. Então se você vai sair com uma mulher bem sucedida, ela provavelmente vai ganhar bastante dinheiro e ela pode acabar querendo sair para um canto mais caro e aí ela vai dizer: bom, já que eu chamei ele para um canto mais caro, deixa eu pagar. E isso é a sociedade da gente mudando. Agora isso não quer dizer que o homem ele não possa pagar. O homem ele pode pagar sim, ele pode ser uma questão, ele pode ser um cavalheiro, é um cavalheirismo o homem ir lá e pagar, mas não existe essa obrigação. O homem ele não está errado ali em pagar, ele pagou a conta. O erro muitas vezes nessa coisa, né, que passa de um cavalheirismo para o machismo é o tem que. O homem tem que pagar. Não, o homem pode pagar se ele quiser. O homem pode pagar se a mulher não se importar, se a mulher não fizer questão de dividir. Tem mulher que faz questão, no dia eu trabalho, eu quero dividir. Então, se você entra, você... Mas a gente não pode negar que muitos homens foram criados com essa ideia. Então, quando eles saem num relacionamento, como é o caso aqui desse que saiu com a Aline, ele provavelmente foi criado nessa ideia de que o homem é o provedor e de repente ele está saindo no primeiro encontro e aquela primeira oportunidade de conhecer a pessoa e a menina já vai lá e ela mesma paga
Então, para ele, é uma desconstrução tipo, poxa, peraí, ela pagou, tem algo errado aqui. Do mesmo jeito contrário, para ela, normal dividir. E ela vê o cara questionando o fato dela pagar, de chamar de autoritária, independente, ela se questionou, opa, tem algo errado aqui. Então, percebe que como a gente tem várias visões de mundo e muitas vezes a gente cruza com pessoas de visões de mundo diferentes da gente, isso gera conflitos. E se a gente não for capaz de entender que são visões de mundo diferentes, a gente vai estar sempre brigando, sempre brigando, mas a gente não pode esquecer de dizer o seguinte: você não precisa ficar com aquela pessoa que pensa ideia diferente, que tem valores diferentes de você. Como eu falo, escolha uma pessoa pelos valores, mas você precisa entender e ter empatia e dizer, tudo bem, eu não quero essa pessoa não porque ele é um idiota que quer pagar tudo, mas porque a construção do tipo de relacionamento que ele quer ter não é o que eu desejo para a minha vida. E tá tudo bem se você decidir seguir por esse caminho, né? Você precisa, mais do que tudo, estar numa relação em que você se sente bem. A resposta que eu dei para a Aline no Instagram foi, olha, não tem certo e não tem errado. O errado é quando você não se sente bem. Se você se sente bem dentro daquele relacionamento, se você se sente bem pagando, dividindo, o homem paga ou a mulher paga, tudo bem. O problema está quando você não se sente bem. Não se sente bem no sentido de que às vezes não é comum, isso é a primeira vez que você vai ter, mas se sente bem, tipo, isso aqui é errado, isso não deveria ser assim. Aí é quando você deveria repensar se realmente faz sentido continuar isso. De novo, mais importante, o homem, até anotei aqui, ó, o homem ele pode ser o provedor se ele quiser. E se a parceira também. Se a parceira disser, não, eu quero que ele seja o provedor, eu quero que ele pague a conta mesmo, de boas, mesmo que eu tenha trabalho, tá tudo bem. Se os dois trabalham, vocês podem dividir, se vocês podem fazer, eu pago uma, depois a mulher paga outra. Isso falando de relacionamento heterossexuais, mas também o relacionamento homoafetivo. Então, quem é que paga na relação, entendeu? O heterossexual, a gente entende que existe como posso dizer, uma construção social em que foi determinado que era assim. Relacionamentos homoafetivos já consegue romper essa barreira, mas mesmo assim podem existir essas construções. De repente você tem ali um casal, né, dois homens, e um teve uma criação em que o homem é o provedor, o outro teve a criação em que o homem divide, e de novo, eles vão ter conflitos. Porque um vai dizer, não, mas eu aprendi que o homem, eu tenho que ser o provedor, que eu tenho que pagar por mais que eu esteja nesse tipo de um relacionamento homoafetivo, eu ainda acredito que eu tenho que pagar, e o outro vai dizer, não, mas a gente divide e pode haver um conflito. Ou então, um entende que divide, o outro não aceita que divide, ou que, enfim, a gente precisa entender que o outro pode ter um modelo de mundo diferente da gente. E isso é importante. Eu estou dando aqui um panorama, não é minha especialidade, vou logo afirmando, se você fala sobre isso, não é minha especialidade falar sobre relacionamentos afetivos, mas eu acho que a gente pode aprender e extrapolar muito dessas coisas. Eu trago essa realidade dos relacionamentos homem e mulher, os relacionamentos, vamos dizer assim, mais normativos, mas eu acredito que muitas dessas ideias, se você conseguir entender e conseguir espelhar o que faz diferença ou não em outros tipos de relacionamento, você vai entender muito sobre os seres humanos e vai avançar muito mais. Então, o erro para mim é quando você coloca a responsabilidade sobre uma pessoa. Por exemplo, o homem tem que ser o provedor. Quando você coloca essa responsabilidade em cima e joga nessa pessoa, eu acho para mim errado. Agora, quando você joga a responsabilidade, vamos conversar sobre isso? De repente, eu acho que sim, é o homem, você concorda e aí concorda, e aí os dois concordam. Eu acho que quando os dois estão de acordo, quando existe um acordo, tudo é válido. Agora, o problema é quando um quer fazer de uma maneira, o outro quer fazer de outra, e aí um cobra que o outro faça da maneira do outro, enfim. E existe essa cobrança de que você deveria ser desse jeito, você deveria ser dessa maneira, você deveria pagar, mas eu não quero pagar, eu não aprendi, eu aprendi que o correto era dividir. Não, mas você tem que pagar, porque se você quiser ficar comigo, você precisa pagar. E apesar de eu estar falando desse jeito assim, e você pode dizer como ele está falando tão bem, é que isso já foi uma realidade para mim, entendeu? Eu já estive num relacionamento que a pessoa cobrava que houvesse esse pagamento, cobrava que eu fosse, e eu não me sentia bem. E de novo, repito, relacionamento bom é onde você se sente bem. Fazendo o que você quiser, pagando ou não, mas é onde você se sente bem. Isso é o que faz a diferença. Lembrando que você não, então o homem ele é o provedor, então a mulher ela não contribui com nada, ela está ali só para ganhar, só para receber e está ali ganhando dinheiro para ficar em casa. Também não, porque mesmo que a mulher ela continue em casa, ela cuide dos filhos, ela faça o trabalho doméstico também gera dinheiro. Só porque existe o trabalho doméstico é que você pode ir lá, você que é um homem, enfim, em relação heterossexual, normativa, você pode ir lá
e sair de casa e fazer seus corres e crescer na empresa, porque em casa tem uma mulher que está cuidando da tua casa. Então o trabalho doméstico ele também gera valor, ele também gera dinheiro, ele também gera riqueza. Então não pode a gente dizer só porque a mulher ela não trabalha num emprego formal de carteira assinada que ela não gera valor e que ela só está sugando daquele relacionamento. Porque mesmo que ela esteja num trabalho doméstico, ela ainda gera riqueza, porque é um trabalho que vai ser feito. Se você não puder fazer, você vai ter que, e não tiver, e a mulher também não decidir, você vai ter que terceirizar isso para alguém, ou então assumir a responsabilidade. Mas existe uma construção de riqueza ali, então não existe um sugamento de uma das partes, existe apenas o que é válido para você, o que é acordo entre um e outro e o que funciona. Cada um sabe o que funciona para si e o que faz diferença e o que é bom na sua vida. E assim como você pode dividir o seu dinheiro, como você pode dividir a conta, você também pode dividir as tarefas de casa. Então, o grande problema para mim é quando existe um jogo de peso. Quando existe, tem que ser assim. A verdade é que você deve fazer aquilo que faz você se sentir bem. O homem ele é o provedor. Eu acho que depende. Talvez você queira estar num relacionamento onde a figura do homem é a figura masculina, dentro do relacionamento heterossexual, onde a figura do homem ele é um provedor. E tá tudo bem se você quer isso. O homem trabalha, a mulher cuida de casa, tá tudo bem. Existe uma riqueza no trabalho de casa, mas tá tudo bem se você quer isso. Agora, se você não se sente bem nisso, não aceite isso só porque disseram que era assim. Só porque disseram, não, eu vi. Não, porque meus pais eram assim, porque disseram que essa era a maneira correta. Não aceite. Eu acho que o ponto é, faça aquilo que faz você se sentir bem. Se esse tipo de relacionamento te faz se sentir bem, continua. Se não faz, conversa primeiro com essa pessoa, tenta ver se vocês conseguem chegar no consenso, se vocês conseguem trabalhar, tenta ver se vocês estão ali utilizando os 7 hábitos que eu falo, que são tão importantes. E se não, aí sim, depois de todo esse detalhe, tomar a decisão, a última decisão que faz sentido, que é deixar pra lá e seguir. E encontra de alguém que possa te entregar aquilo que você tanto quer. Muito obrigado, até a próxima. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário sobre algo que eu falei que você quer fazer, coloque aqui nos comentários ou manda para mim, rede social, enfim, por e-mail. E no próximo vídeo eu te respondo. Até a próxima.